região do Quênia. Nos últimos 20 anos, estourou uma guerra na Somália e o Quênia o governo queniano cedeu espaço dentro do território do Quênia para que fosse construído um campo de refugiados. O campo de refugiados na época foi construído para receber 90 mil pessoas da guerra da Somália. Mas em seguida estourou a guerra do Sudão com o Sudão do Sul, o mesmo país que se dividiu, e dali surgiu uma outra guerra civil, e o campo de refugiados do Quênia, que foi preparado para receber 90 mil pessoas, hoje tem 500 mil de pessoas. Então todos os dias chegam 1.300 pessoas para o campo de refugiados. Então a ONU já não aguenta mais, não tem mais recursos, está uma calamidade. Então nós estamos indo para o Quênia para trabalhar com crianças refugiadas. Então crianças refugiadas, há uns anos atrás a gente só encontrava nos campos de refugiados, mas refugiado hoje está por toda parte, né? Então passando, talvez não agora, mas futuramente vai começar a passar nas portas das nossas igrejas. Então lá em Salvador nós estamos treinando a igreja para receber refugiados. A gente esteve recentemente na fronteira com a Venezuela, ali em Roraima, em Boa Vista, e o governo brasileiro agora vai começar a tirar os venezuelanos que são já refugiados, já estão nessa classificação de refugiados, para outras cidades. Você pode ter certeza que São Paulo está no alvo dos refugiados, porque sempre como uma cidade de oportunidade, uma cidade grande, e nós temos que nos prepararmos como igreja para receber essas pessoas, porque vai ser assim um impacto muito grande na cidade, mas a gente acredita que Deus vai levantar a igreja exatamente para cuidar dessas pessoas, desses estrangeiros, porque isso é bíblico. E um outro trabalho que nós temos também, uma outra frente de trabalho, é no Peru, que eu vou mostrar para você aí, você já está vendo algumas fotos, que nós estamos trabalhando no Peru. No Peru eu já trabalho há mais ou menos uns 6 anos. Nós estávamos voltando da África e Deus falou com a gente sobre um lugar na época chamado San Juan del Lurigancho, que fica na ponta do deserto do Atacama, mas no Peru. E daí nós começamos a investigar e procurar esse lugar, nós encontramos esse lugar e ficava no Peru. E nós, em 5 anos, nós mandamos 36 equipes de missionários para aquela região, implantamos um trabalho naquela região e hoje nós estamos, já construímos escola, banheiros comunitários nessa região e tudo mais. Essa região é uma região muito interessante, porque na época o Sendero Luminoso, que era uma facção terrorista, tomaram as fazendas das pessoas, né, os seus sítios, e daí essas pessoas não tinham para onde ir e vieram para esse lugar chamado San Juan. Invadiram esse lugar e construíram casas, e o Sendero Luminoso usou as terras para plantação de coca. Como essas pessoas não tinham para onde ir, elas ficaram nesse lugar. Hoje, nessa região aí que você está vendo, são 2 milhões de pessoas que vivem nessa região. Não tem água, não tem energia elétrica e fazem 64 anos que não chove nessa região. Então, na verdade, é uma região que as pessoas não esperam chuva mesmo, por ser deserto e tal, então tem essa problemática. É estranho para a gente, mas para as pessoas que estão lá já estão acostumadas. Então, para você ver, aqui a gente não está conseguindo ver muito bem, só naquela tela ali, né? Então aqui não está conseguindo ver muito bem, eu estou enxergando bem ali, mas só para você ver, é um desertão, as pessoas vão construindo casas aí, né? Isso aí é um paredão de pedra e as pessoas vão construindo aí nessa região, né? Pode passar as fotos. Aqui você vê, lá no canto são casas, né? Muitas casas, e aí as pessoas vão construindo, né? Isso aí é um desertão. Se a gente consegue subir no topo daquela montanha, o lugar é tão alto que a gente consegue ver o Oceano Pacífico, para você ter uma ideia de tão alto que é essa região. Quem mora aqui são os descendentes dos Incas, é o povo Quechua, então eles moram nessa região aí. Então nós temos um trabalho de uma Bíblia em cada casa, nós trabalhamos aí com uma Bíblia em cada casa na língua Quechua, e na parte da manhã eu estava falando sobre esses projetos e também comentei sobre um projeto que nós temos no sertão. Quando eu morava aqui em São Paulo, eu recebi uma equipe lá da minha cidade e o pessoal falou comigo o seguinte: Paulo, lá no sertão eu estava evangelizando e aí eu perguntei para o Senhor se ele conhecia Jesus e ele respondeu que naquela região não tinha ninguém com esse nome. Então eu não acreditei, né, de primeiro momento, eu falei, deve ser exagero deles, não é bem assim não. Mas estando no sertão e indo para o sertão trabalhar, eu vi essa necessidade e resolvi também, a gente lá de Salvador, abrir uma base, melhor dizendo, uma frente missionária para o sertão. Então hoje eu estou envolvido com 3 projetos, um projeto para o Quênia, um projeto para o Peru, né, para o interior do Peru,
para São Juan del Lurigancho, e também estou envolvido com um projeto aí para o sertão. Na parte da manhã, o pastor estava conversando comigo lá na outra igreja em que eu falei, e agora também o pastor aqui falando comigo sobre essas questões de como trabalhar com missões, mas investir em missões e tal. Ele falou que quer ver como que a gente faz isso, mandar as informações. Uma necessidade nossa hoje, dentro desses projetos, é que a gente tenha hoje, nós precisávamos de 30 pessoas, agora 25, porque 5 se comprometeram com a gente no culto de manhã, na outra igreja. Nós precisamos hoje então de 25 pessoas que nos ajudem com R$30 durante 2 anos, para a gente comprar bíblias, para a gente comprar água, quando está nessa região que é muito complicada. Então é isso que a gente precisa, não é muita coisa para se fazer. Hoje uma passagem para o Peru custa R$1.300, mas o importante não é você doar só o dinheiro, é importante se você pudesse ir com a gente nesse lugar. Então, se você quiser fazer um trabalho com a gente no sertão, por exemplo, a gente vai receber você em Salvador, na base de Salvador. Você já aproveita, une o útil ao agradável, já vai numa praia de Itapuã, de Piatã, Farol da Barra, e depois a gente desce do sertão para fazer um trabalho no sertão. O problema da cidade como Salvador, que é turística, é a hospedagem, mas a hospedagem você já tem. Então seus problemas acabaram, não é? Está em casa. E aí depois a gente vai para o sertão para poder trabalhar. Então assim, a vida missionária é uma vida de desafios, mas também a gente não precisa de muita coisa não, porque Deus faz um milagre atrás do outro. Amém. E a coisa está acontecendo, né? Como o André falou, a gente reclama muitas vezes que não acontece nada. Gente, tem gente por aí socando pau, fazendo coisa boa, implantando o reino de Deus. E eu sempre falo para as pessoas, a gente só precisa encontrar essas pessoas. O problema é que a gente perde muito tempo conversando bobeira, conversando com um crente que não quer nada, e essas pessoas só deixam a gente mais velho. Tem gente que a gente conversa 10 minutos com ele e a gente fica mais velho 1 ano, né? Dando trabalho e tudo mais. Então a gente tem que andar com essas pessoas que estão fazendo alguma coisa, estão fazendo a diferença no reino de Deus. E a igreja tem feito muita coisa. Eu não sei se o que tem por aí as pessoas falam que é igreja, né? Eu não acredito que tudo que tem por aí é igreja. Mas a igreja de Jesus Cristo está fazendo a diferença. Você pode ter certeza disso. Deus tem feito muita coisa boa, muita coisa boa. Eu sou de origem batista, mas sempre admirei muito os assembleanos, porque quando eu morava aqui em São Paulo, os assembleanos entraram numa Kombi aqui, e ia lá para o interior da Bahia abrir igreja. Onde ninguém sabia, se ia ganhar alguma coisa ninguém sabia, se tinha água ninguém sabia, se tinha luz ninguém sabia, mas os pentecostais bem, sabe? Aí o cara fechava a porta de uma Kombi e caía a outra porta, de tão nova que a Kombi era. Daqui para o Nordeste a Kombi quebrava a cada 10 metros. Mas eles chegavam lá, e eu vi muita coisa boa das Assembleias de Deus acontecer ali naquela região do Nordeste, né? Principalmente no sertão da Bahia. Então isso é um pouco daquilo que a gente está fazendo ultimamente. Então se de repente você quiser ajudar nesse projeto, abençoar nesse projeto, então seja bem-vindo, tá? Vai ser bênção para a gente. Mas não só isso, a nossa ideia é que você possa ir. Volto a dizer, uma passagem para o Peru é R$1.380. Você vai, você volta, não paga hospedagem porque lá a gente já tem onde ficar. É claro que não é aquela hospedagem, né? Mas nós já temos onde ficar. Então isso aí diminui custos e a gente pode abençoar o povo daquela nação, podemos abençoar a África, podemos abençoar o Nordeste brasileiro. Amém? Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 28. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 28. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 28. Todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar na tua casa. Eu quero te render graças porque o Senhor tem sido bom conosco. Eu oro para que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Eu oro para que o Senhor não nos permita sair daqui como chegamos, mas que possamos ser realmente impactados com a tua palavra, porque a tua palavra cumpre o propósito e não deixa, ela não volta vazia. Então que nessa noite o Senhor venha mesmo, Deus, trazer a tua verdade para o nosso coração. Eu oro para que o Senhor venha nos dar um coração ensinável nessa noite, para que possamos aprender com o teu Espírito Santo. Então fala aos nossos corações, Deus, no nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, amém. Na parte da manhã eu estava numa igreja falando a respeito de um contexto mais ou menos como esse aqui,
mas eu sou de interior, né? Eu sou de uma cidade chamada Jiquié, no interior da Bahia. Quando eu estou na igreja de São Paulo, eu nem pergunto se tem baiano, né? Porque não tem baiano em São Paulo, então eu nem pergunto, né? É difícil encontrar baiano em São Paulo, então eu nem pergunto, obrigado. Mas eu sou de uma cidadezinha chamada Jiquié, uma cidade quente lá do interior da Bahia, 360 quilômetros de Salvador. Então, bom, essa cidade é uma cidade em que eu nasci, né, cresci, e eu lembro que sempre fui uma pessoa de roça, da zona rural, morei em fazenda até os meus 20 anos. E como todo garoto de fazenda, sempre gosta de animais. E eu lembro que um dia eu pedi um cavalo para o meu pai. O sonho era ter um cavalo. E se fosse daqueles cavalos de índio americano, né, aqueles todos pintados, mais bonito ainda e melhor seria. Aí meu pai falou, tudo bem, eu vou dar um cavalo para você. Mas tem um detalhe, nessa época eu tinha uns 14 anos. Ele falou, mas tem o seguinte, você vai pegar toda aquela parte de mata, você vai derrubar toda aquela mata, você vai limpar tudo, vai plantar, fazer uma plantação de mandioca, vai limpar a roça, você vai colher essa mandioca, você vai fazer farinha com essa mandioca, vai vender isso e depois vai comprar o seu cavalo. Aí quando eu fui fazer os cálculos, estava mais ou menos 1 ano e meio, todo esse processo. E daí eu fiz. Aí consegui depois comprar esse cavalo. Mas, nessa época, com 14 anos, num dia de sábado, todo mundo ia para a cidade e eu ficava na fazenda porque eu precisava dar conta daquele serviço. E uma das coisas que me chamava a atenção é que todos os dias, dia de sábado, 10 horas da manhã, passava um avião. E avião em cidade como São Paulo, como Salvador, os aviões passam arrancando as antenas parabólicas. É muito fácil, comum a gente ver isso. Mas no interior não é muito comum se ver avião, principalmente naquela época. E daí todos os dias de sábado, 10 horas da manhã, passava esse avião. E quando aquele avião passava, me chamava a atenção. Eu ficava ali com aquela enxada na mão, olhando, falando, meu Deus, deve ter alguma coisa para lá. Porque se o meu mundo se resumia ali naquele lugar onde eu morava, não tinha perspectiva muito de vida. Quem é do campo é assim, não se sonha com muita coisa. E ali, aquele avião passava, eu olhava e falava, bom, se esse avião está indo para lá, deve ter alguma coisa mais interessante para lá. E aquilo foi despertando aquela curiosidade no meu coração, e daí eu fiz igual aquela música sertaneja que disse, então é para lá que eu vou. E aí, um dia eu tomei essa decisão. Aí vim para uma cidade menor, uma cidade chamada Itaúna, antes de chegar em Jiquié. Depois, chegando em Jiquié, eu estava no carnaval, porque Jiquié para mim já era uma grande cidade na época, uma cidade de 200 mil habitantes, para mim que estava no campo, então era uma big uma cidade. E aí me convidaram para uma festa de carnaval, daí eu fui para essa festa de carnaval na minha cidade. Aí mais ou menos na distância dessa parede aqui da porta, tinha uma banda chamada Banda Asa de Águia, que estava tocando. E daí o compositor lá da banda, o vocal, parou a música e disse o seguinte, gente, nós estamos recebendo aqui um pastor evangélico que vai tocar uma música. E por isso nós paramos aqui para dar oportunidade para ele. E eu ali parado de braços cruzados, ouvindo aquela música, me chamou a atenção, porque nessa época minha mãe já estava frequentando a igreja e ela já me evangelizava. E aí aquele cara subiu pela escada do trio, Duval Lentes, na época que era o vocal da banda, pegou uma Bíblia, leu um versículo bíblico, jogou a Bíblia no chão e cantou aquela música, Na Casa do Senhor Não Existe Satanás. Lembra dessa música? Naquele momento me deu uma raiva tão grande daquele cara, que eu estava com a latinha de cerveja na mão, joguei no chão, olhei para um amigo meu e falei assim, olha, nunca mais eu venho nesse lugar. Porque eu já tinha sido evangelizado pela minha mãe. Uma noite anterior eu fui abordado num centro da festa por um pessoal de uma igreja que fazia um impacto de evangelismo dentro da festa na madrugada. Então eu já estava bem evangelizado. E aí quando aquele cara jogou a Bíblia no chão, aquilo para mim foi uma ofensa. E aí eu fui alcançado no meio de uma festa de carnaval. É por isso que eu digo que o único lugar que não pode existir crente é no inferno. Mas em todos os segmentos da sociedade deve existir homens e mulheres de Deus para fazer a diferença. Eu não acredito que todos aqui um dia irão às nações, mas o que eu acredito é que onde você estiver, você pode fazer a diferença. E por isso eu fui alcançado, porque um grupo de pessoas abriram mão dos seus retiros, abriram mão da sua folga, abriram mão do seu feriado para poder evangelizar no meio do carnaval. Então hoje eu só volto em festa de carnaval para evangelizar, como foi agora o impacto nosso no Recife. Mas o fato é
o fato é que hoje nós não temos uma compreensão talvez como deveríamos ter a respeito da Bíblia. E por isso dentro de nós há um conflito muito grande. Esse personagem da Bíblia que nós falamos agora, esse cidadão aqui, filho de Davi, esse homem, ele não entendia que havia uma estrutura de poder no mundo. E eu não sei se você sabe que existe uma estrutura de poder. Se você não sabe disso, eu quero deixar claro para você nessa noite: não existe nada solto na terra, não existe nada solto no universo. Existe sim uma estrutura de poder que está no comando e no controle de todas as coisas. Então ninguém está solto, há uma estrutura de poder. Mas Absalão não entendia dessa forma, e por isso, como ele não entendia, havia um conflito dentro dele. E talvez também, se nós não entendemos hoje, ou como muitos de nós não entendemos, também há um conflito muito grande dentro de nós. E o conflito que tem dentro de nós é com o que praticamos, com o que vivemos e com o que sabemos. Pelo fato de não entendermos esse conflito, nós nos tornamos pessoas tão radicais, mas tão radicais, que nós passamos a odiar o que Deus mais amou, que foi o mundo. Nós como igreja, nós passamos a odiar o que Deus mais amou. Porque quando Deus diz, ou Jesus diz, não amai ao mundo e nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo há concupiscência, Jesus não está falando de pessoas, Jesus está falando do sistema. O sistema é corrupto, o sistema é mundano, mas pessoas sempre serão mais importantes no reino de Deus, porque o reino de Deus é uma grande rede de relacionamento. Mas às vezes nós não entendemos. Eu quero dar um exemplo para você. Se eu perguntar nessa noite quanto vale uma alma, logo alguém vai levantar a mão e responder: bom, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Teologicamente a resposta é correta, uma resposta teologicamente correta. Nós temos a resposta: uma alma vale mais que o mundo inteiro, uma resposta bíblica. Mas a mesma pessoa que tem a resposta talvez não seja a mesma pessoa que é capaz de atravessar a rua e compartilhar do amor de Deus com alguém que não conhece. Então esse é o nosso conflito, com o que praticamos, com o que vivemos e com o que sabemos. Nós temos a resposta, mas nós não temos a ação. Se eu perguntar para você nessa noite, orar é importante? Eu nunca ouvi um crente dizer que orar não é importante. Se você perguntar para um ateu, o ateu vai dizer que orar é importante. Mas às vezes a pessoa que afirma que orar é importante, às vezes ela mesma não tem uma vida de oração. Então esse é o nosso grande conflito. Com o que praticamos, com o que vivemos, com o que sabemos. Eu estava em Contagem, falando em uma escola da Jocum, e daí nós recebemos um casal de uma igreja de um amigo meu. O pastor falou: Paulo, nós estamos enviando para você um casal, é a nata da nossa igreja. Eles têm um trabalho excelente com morador de rua. E aí, junto com esse casal, chegou para a escola, a esposa veio, me apresentou o esposo dela e me apresentou um rapaz de 25 anos. E ela disse que aquele rapaz ali é fruto do trabalho deles. Era morador de rua, recuperou o rapaz e o rapaz estava vivendo com eles. E ele apresentava aquele rapaz como troféu. E aí a primeira aula foi sobre perdão. 2 dias depois, eles não apareceram na aula. Eu liguei para ela e perguntei: o que aconteceu? Vocês vieram na aula? Ela falou: Paulo, não sei nem como te contar. Primeira aula que nós tivemos aí sobre perdão, eu estava passando por um problema, chamei o meu pastor, tomei coragem e resolvi confessar o meu pecado. E o meu pecado é o seguinte: tem aquele rapaz que eu apresentei para você, que era morador de rua? Eu falei: sim, eu lembro. Pois é, eu estou tendo um caso com aquele rapaz. Então o conflito do com o que praticamos, do que vivemos, do que sabemos, é um conflito no coração do homem urbano, pós-moderno e globalizado. Eu nunca seria capaz de ousar a dizer que aquela mulher tinha um caso com aquele rapaz. Aparentemente tudo tranquilo, mas ela estava vivendo um romance com aquele rapaz, traindo o esposo. Hoje essa senhora está no crack também, lá em Contagem. Então, infelizmente, se nós não entendermos que no mundo há uma estrutura de poder, vamos querer viver de qualquer jeito. E viver de qualquer jeito não interessa para Jesus e talvez nem mesmo para o mundo. Porque há uma estrutura de poder. E no reino de Deus, independência é morte. Tem muitas pessoas que gostam de viver independente. Tem muitas pessoas que não gostam de dar satisfação da vida. Tem muitas pessoas que querem fazer o que dá na cabeça. Mas no reino de Deus, independência é morte. Porque no centro da vontade de Deus nós não corremos riscos. Riscos nós corremos fora do centro da vontade de Deus. E tem um monte de pessoas correndo riscos, mas preferem viver fora do centro da vontade de Deus.
E eu quero dizer uma coisa para você também: estar na igreja evangélica hoje não significa que nós estamos no centro da vontade de Deus. Estar numa base missionária como eu não quer dizer que eu estou no centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus é isso e muitas outras coisas mais. Mas aquela mulher estava vivendo esse conflito. Nós temos percebido que hoje as nossas igrejas têm investido muito na formação intelectual, mas pouco na reeducação do caráter. E o resultado disso tem sido formação sem transformação. Uma das coisas que tem que ficar claro para nós, dentro desse contexto de estrutura de poder: nós não fomos chamados para fazer o que é certo, nós fomos chamados para fazer o que é bíblico. E nem tudo que é certo é bíblico. Eu estava no Lesoto, no sul da África, e nós ficamos sabendo que Madonna estava na região. E depois, em seguida, no noticiário, nós ficamos sabendo que Madonna foi detida no aeroporto do Lesoto. Mas por quê? Porque ela pegou uma criança que estava morrendo de fome, pegou aquela criança, colocou no avião dela e queria levar para a sua casa, para o seu país. E ela foi barrada e presa, detida pelos policiais. Era certo o que ela estava fazendo, mas não era bíblico, porque naquele país tem leis. Você não pode quebrar leis, você não pode quebrar princípios. Então, é uma coisa certa, mas não é uma coisa bíblica. Nem tudo que é certo, volto a dizer, é bíblico. Nem tudo que é certo é bíblico. E por isso ela estava tendo problemas, ou teve problemas por isso. Eu estava vendo uma matéria em uma revista, e essa revista diz, uma revista, a revista Carta Capital, trouxe uma matéria dizendo o seguinte: que na guerra da Síria, do Afeganistão e do Iraque, nesses últimos anos morreram 400 mil pessoas. E no trânsito brasileiro morreram 780 mil pessoas na mesma proporção de tempo. E aí nós perguntamos o porquê que nós temos tantas pessoas sendo ceifadas nos trânsitos das rodovias brasileiras. Muitos têm uma explicação: as rodovias têm muitos buracos, as rodovias são muito estreitas, e nós temos um monte de explicações. Mas eu quero deixar uma coisa clara para você: quando nós quebramos o princípio vem e nos quebra. É como se 2 mais 2 fosse 4. Se a rodovia é 80, você vai a 100, até 80 o anjo te segura. Depois de 100 é por sua conta. Porque quando nós quebramos o princípio é que nos quebra. E daí nós estamos vendo essa matança nos dias de hoje, porque nós estamos quebrando princípios. Nós estamos tentando viver de qualquer jeito. E daí, eu não sei se você viu ou assistiu há uns anos atrás um senhor no aeroporto de Brasília que achou uma mala com 200 mil reais. E ele devolveu essa mala, não sei se você lembra disso. E esse homem, ele foi chamado até pelo presidente da República para ser elogiado, porque ele devolveu uma mala que achou dentro do banheiro do aeroporto em Brasília, porque ele era zelador do aeroporto. E ele foi quase condecorado pela nação por causa disso. Saiu até em noticiários internacionais. Agora, se aquele homem deu esse impacto todo na sociedade porque fez o que era certo, imagina se nós passarmos a fazer o que é bíblico. Aleluia. Se o que é certo gera esse impacto, porque hoje nós vivemos numa sociedade tão corrompida que qualquer ato de responsabilidade, de fidelidade, de honestidade vai impactar o coração das pessoas. Se ele foi promovido em seu trabalho, foi fato de tantos noticiários, você imagina se nós resolvemos fazer o que é bíblico. Nós vamos gerar um impacto muito grande na sociedade. Tem uma palavra que está na moda agora, chamado resiliência. Não sei se você já ouviu, né? Mas hoje, geralmente a gente sempre está inventando uma palavra diferente, né? Para pelo menos dizer que nós sabemos mais do que o outro, né? Então é mais ou menos isso. Isso é comum dos pregadores de youtuber, né? Eles falam de um assunto que não é do conhecimento comum e depois você pergunta: e a mensagem como que foi? Olha, ele é muito inteligente, mas ele não entendeu nada da mensagem. Ele só sabe que o pregador é inteligente, né? Mais ou menos assim. Então essa palavra resiliência, outro dia eu estava na reunião do jogo um rapaz falou assim: olha, eu sou um homem resiliente. Resiliente é como se fosse o aço, aquela coisa que enverga, mas não quebra. E daí eu falei: olha, as pessoas estão confundindo a palavra resiliência com feridas e paredes que foram levantadas por problemas de pecado nos seus corações. Então as pessoas hoje não têm sido resilientes, as pessoas hoje estão ficando cascudas.
Isso não é resiliência. Porque quando nós não resolvemos as pendências da nossa vida, e eu sempre digo que o pecado, ele é alimentado pelo nosso silêncio. Quanto mais em silêncio nós ficamos, mais ele cresce. E nós temos um grande exemplo aqui na Bíblia, que é essa figura aqui, Absalão. Absalão era filho de Davi. E um dia, Absalão resolveu ficar 2 anos escondido do seu pai. Mas ele estava tramando. Quando é um dia, ele sai da sua toca com meia dúzia de pessoas, e aí ele resolve planejar contra a vida de Davi. E aí um dia, ele sai, como ele não tinha acesso ao rei, ele tinha que usar alguém, que é muito comum de pessoas manipuladoras, pessoas que não foram tratadas, pessoas que têm ferida no coração, de usar pessoas para poder alcançar os seus objetivos. Ele falou, bom, eu não vou ter acesso direto ao rei, mas tem um cara chamado Joabe, que é chefe pessoal da guarda do meu pai, e eu vou através de Joabe. E a Bíblia diz que ele reuniu os seus empregados e mandou chamar Joabe 3 vezes. Mas como Joabe já sabia que era Absalão, ele disse que não vinha. Na terceira vez que ele mandou chamar, que Joabe não veio, aí ele reuniu os seus empregados e disse o seguinte: está vendo aquela plantação? Os empregados falaram, estou vendo. Ele falou, pois é, ali é de Joabe, vai lá e atear fogo. Os empregados foram lá e ateou fogo na plantação. Aí Joabe saiu na porta da sua casa, já sabia que era Absalão, foi lá e falou, Absalão, você é louco, você ateou fogo na minha plantação, você me criou um prejuízo, aquilo é para alimentar os meus empregados, alimentar a minha família, pagar as despesas da fazenda. Aí ele falou, mandei chamar você 3 vezes, como você não veio, a única forma de chamar a sua atenção foi atendo fogo na sua plantação. Aí a Bíblia diz que ele tinha uma conversa tão bonita que ele conseguiu persuadir Joabe, e Joabe foi até Davi para falar de Absalão. E a Bíblia diz que Absalão entrou na presença do rei. Mas ele apenas entrou na presença do rei, porque qual que seria a atitude correta de Absalão? Joabe, eu cometi um erro com você, eu criei uma lesão em você, eu lesionei você, eu roubei você, eu fiz um mal a você, então eu quero pedir perdão porque eu vou entrar na presença do rei. Mas não foi essa a atitude dele. A Bíblia diz que ele apenas entrou na presença do rei. E a Bíblia diz que Davi o recebeu e deu um beijo. Nada mais que isso, não teve festa, não teve nada. Porque na presença do rei qualquer pessoa pode estar. Agora uma coisa é estar na presença do rei, outra coisa é desfrutar da presença do rei, coisa que não aconteceu com ele. Porque a atitude correta era chamar Joabe e dizer, eu quero restituir aquilo que eu tirei de você, porque eu quero entrar na presença do rei. Mas não foi isso que ele fez. E eu acho interessante que hoje nós cantamos, Deus restitui, eu quero de volta o que é meu. Mas a pergunta dessa noite é, quantas vezes você já restituiu as pessoas aí fora? Aquele cheque sem fundo que foi dado para as Casas Bahia, que está esperando caducar para não pagar. Aquele garoto que namorou com uma garota, e é comum nas igrejas evangélicas, quando o garoto namora com uma garota, e às vezes até adulto, depois quando termina, namora na cara do outro, porque houve defraudação. E aquela mulher que casou, tem problema no seu casamento hoje, porque o cara irresponsável no passado, prometeu um monte de coisa, defraudou essa pessoa, mas não foi lá pedir perdão, e ela tem problema no seu casamento até hoje. Mas não foi lá pedir perdão. E aquela brincadeira, aquela fofoca que um dia surgiu, que você pediu perdão a Deus, mas não restituiu com a pessoa. Mas nós cantamos, Deus restituiu, eu quero de volta o que é meu. Então Deus pode nos restituir, mas nós não queremos restituir para as pessoas. Então quando nós agimos dessa forma é porque nós entendemos ou não entendemos que existe uma estrutura de poder. E gente, existe uma estrutura de poder, não existe nada solto. Você nunca vai chegar aqui e chamar o pastor e dizer, pastor, eu olhei para o horizonte e vi um pedaço do céu cair, tem como o senhor ir lá consertar comigo? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus nos fez com perfeição. Mas nós não entendemos essa estrutura de poder. A posse precipitada da herança, ela não é abençoada. O projeto de Absalão era dar um golpe em Davi. Então a posse precipitada da herança, ela não é abençoada. Tem muitas pessoas que gostam de pôr a mão onde Deus não está com a mão. O meu conselho para você nessa noite é, se você está com a mão onde Deus não está com a mão, tire a sua mão, porque você vai arrumar problema. Vai arrumar problema. Porque para tudo tem um tempo. Deus nem tarda e nem falha, Deus só chega no tempo certo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas se você resolver tomar a posse ou a herança em tempo que não é de Deus, você vai ter problema. Porque a posse precipitada da herança, ela não é abençoada. E uma atitude debaixo de desobediência não gera nada. Porque
vê um monte de pessoas soltas aí, fazendo um monte de coisa, mas que não presta conta para ninguém. Um monte de pessoas dentro das nossas igrejas hoje, que faz o que está na cabeça. Que aí se apaixona. Já viu uma pessoa apaixonada? Quem pode por gente apaixonada? Diz aí para mim. Quando você se apaixona, você que está jovem aí, se de repente um amigo seu lhe corrigir, já é sinal para você ficar esperto. Se o seu pastor chamar você e conversar, se você for inteligente, você vai ficar mais esperto ainda. Agora, meu querido, se o pai e a mãe falar, é só uma questão de tempo para você dar com a cara na parede. É só uma questão de tempo. É a mesma coisa daquele homem que casa jovem, cria um patrimônio com a mulher, cria uma vida, depois a mulher tem 40 anos, ele troca a mulher dele de 40 por duas de 20. Esse cidadão vai morrer nos braços da mulher, porque aquelas duas lá não vai querer saber dele. Isso é como se 2 mais 2 fosse 4. Isso acontece todos os dias aqui no Brasil. Não tem jeito. Tudo que você faz em desobediência, esse tempo não é contado para Deus. Ou seja, tem muitas pessoas perdendo tempo no reino de Deus. Eu não sei se você lembra de um quadro fantástico, recentemente, que o patrão se vestia de empregado, ou se travestia ali como empregado, e ficava no meio dos funcionários da empresa. Lembra disso? O presidente da empresa? E aí, muitos falavam, essa empresa não presta, eu não gosto desse lugar, é aquela confusão toda. E teve um rapaz, um senhor, que esse presidente perguntou para ele, me diga uma coisa, como o senhor trabalha aqui? Por que o senhor se dedica tanto? Porque ele via a correria daquele patrão, daquele empregado. E aí aquele senhor falou o seguinte, aqui eu trabalho como se eu estivesse trabalhando para Deus. E aí todo mundo no dia seguinte estava procurando no Facebook, nas redes sociais, achando que aquele senhor era crente. E todo mundo quebrou a cara, porque aquele senhor não era crente, não era evangélico. Porque evangélico não faz isso, evangélico está na igreja domingo à noite, reclamando porque segunda-feira tem que acordar cedo para trabalhar. O elemento tem o privilégio de ter emprego, mas anda reclamando. E aí o empregado chamou, o patrão chamou aquele senhor e disse o seguinte, qual é o seu desejo, o seu sonho? Aí eu queria ir numa praia. Pegou a família dele, levou lá para aquele hotel do Silvio Santos, pagou tudo para a família dele, uma semana na praia, e pegou o filho dele e pagou a universidade do filho dele. Fidelidade. A graça de Deus alcança até o ímpio. A graça de Deus é uma coisa tremenda, é uma coisa impressionante. E essa foi a resposta daquele senhor. Eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Então hoje o que nós estamos vendo é que feridas, quando elas não são curadas, elas são espiritualizadas. Foi isso que aconteceu na vida de Absalão. Um homem totalmente ferido. E uma ferida, quando ela não é curada, ela é espiritualizada. E quando uma ferida ela é espiritualizada, ela é compensada com ativismo. Hoje o que mais nós estamos vendo na igreja é pessoas se separando. Hoje o que mais nós estamos vendo no nosso meio são pessoas morrendo de infarto, pessoas com problemas de saúde. Porque todas as vezes que nós colocamos a mão e Deus não está com a mão, ou todas as vezes que nós fazemos coisas que Deus não pediu para a gente fazer, a tendência é ficar doente. Nós estamos preocupados. Eu conheço muitos pais, amigos meus, que estão fazendo pé de meia para os filhos. Quero dar um conselho para você, pai, que gosta de criar poupança, pé de meia para o seu filho. Quando você diz assim, eu estou preparando o futuro do meu filho, você está dizendo para o seu filho, você é um idiota, porque você não vai conseguir vencer na vida. E outra, Deus, você é irresponsável, porque você cuidou da minha geração, mas não vai cuidar da geração do meu filho. É isso que você está dizendo em suma para Deus e para o seu filho. Simplesmente isso. E nós estamos criando, e nós estamos trabalhando para isso. Se eu perguntar para os pais aqui nessa noite, se um sheik do Afeganistão ligasse hoje aqui e dissesse, nós estamos montando uma seleção no Afeganistão, a gente queria convidar o seu filho para que ele fosse jogador de futebol aqui no Afeganistão, ele vai ganhar $2.000 por dia, ele vai ter um salário alto aqui, certamente o pai deixaria. Mas se Deus chamar o filho e dizer assim, olha, eu quero levar o seu filho para o Afeganistão para ser missionário naquela região, dificilmente o pai vai deixar. Nós entregamos nossos filhos para Deus, mas nós estamos no controle do nosso filho. A revista Carta Capital trouxe uma matéria dizendo que o homem brasileiro está crescendo e amadurecendo a partir dos 40 anos. Isso é uma desgraça para a nossa nação. Com 40 anos o elemento está pensando se casa ou se compra uma bicicleta. Com 16 anos nos Estados Unidos, o pai está chutando o traseiro do menino para ele ir para o mundo, ganhar o mundo, conquistar coisas.
No Brasil, o pai e a mãe estão fazendo puxadinho para o filho casar e morar nos fundos da casa. Então, gente, isso é uma lástima para a nossa sociedade. É uma lástima. É uma lástima para a nossa sociedade. Eu lembro que quando eu tinha 9, 10 anos, a gente sempre andava com alguma coisa quebrada, porque a gente subia em muro dos outros para roubar goiaba, roubar manga, e às vezes a gente quebrava o braço. Gente, o auge na minha época era chegar com gesso no braço na escola, porque você era o cara, você aprontou, você fez alguma coisa. E o maior barato é as meninas virem colocar o nome no gesso, aquilo ali você se sentia, né? Com o braço. E muitos não tinham aquela cirurgia, ficavam com o braço assim, que a gente chamava o braço de radiola. Ele andava assim, ó, porque quebrava o braço. Mas aquilo era o auge. Hoje o filho de Cristo não pode cair. Se um menino chegar aqui na escola dominical, vai para a sala e volta com a boca ou os lábios quebrados, o pai quer processar o professor da escola dominical. Hoje a maior dificuldade é ter professor de escola dominical que cuida de filho de crente na igreja. Porque filho de Cristo não pode mais cair. E aí, quando a gente olha para a sociedade, quando a gente chega nas ferventes da vida, está lá um monte de filhos que foram criados em lar evangélicos, mas que se perderam. Um grupo de psicólogos criaram uma lei e colocou o nome lei, alguma coisa da vara, alguma coisa assim, que não podia bater em criança. Não lembro muito bem o nome dessa lei. Lei da palmada. E daí eu vi um Facebook lá, uma foto de uma pessoa com a vara na mão dizendo primeira vara da infância e da juventude, né? Uma vara de goiaba bem grande, assim, de marmelo bem grande. Porque na época a coisa era assim, né? Aí você diz, você está fazendo apologia à violência? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós precisamos observar o que a Bíblia está falando. Então, com 40 anos hoje, 40 anos, agora 80% dos acidentes com criança acontecem nos lares. Eu pergunto para você, pai e mãe, quantas vezes alguém processou você porque o seu filho meteu a mão num vaso de água quente, ou de repente meteu a mão lá no dedo de uma tomada? Mas aí você quer castigar o professor de escola dominical, porque na sua cabeça não cuidou bem do seu filho. Então tem algumas coisas que nós precisamos urgentemente rever, porque senão nós vamos ficar ver navios e não vamos entender que existe uma estrutura de poder. Deus está cuidando de todas as coisas. Deus cuidou de milhares de vagabundos no deserto que reclamavam o dia todo com Ele. E Ele cuidou. Por que Ele não vai cuidar da sua geração? Por que Ele não vai cuidar da geração do seu filho? Amém. Glória a Deus. Deus é Deus. Deus não perdeu o controle da situação. Ele continua sendo Deus. No versículo 3 de Gênesis, tem uma coisa bem interessante. Desculpa, de Gênesis não, de Samuel, versículo 3. Que Absalão fica na porta principal da cidade. E aí, quando as pessoas chegam perto dele e perguntam, de onde você é? Aí as pessoas respondem para ele, de tal região é o teu servo. E aí ele chegava e falava para aquela pessoa o seguinte, a tua causa é boa e justa, mas que pena que não tem ninguém da parte do rei para te ajudar ou para te ouvir. Na verdade, ele se antecipava aos líderes de Davi, porque a ideia dele era queimar as pessoas ou queimar Davi diante das pessoas. Então Absalão era um homem totalmente malandro. Agora a minha pergunta nessa noite para você é, nós lemos muita coisa sobre Absalão, tem teólogos que criaram muitas situações, mas a minha pergunta nessa noite para você é, será com quem que Absalão aprendeu essas malandragens? Por que será que Davi, quando estava morrendo, chamou Salomão, seu outro filho, e disse o seguinte, Salomão, você pode fazer qualquer coisa que você quiser fazer. Ele deu as instruções que deveria não morrer de morte natural, né? Deu aquela lista de chacina primeiro, que não era fácil, mesmo na hora da morte. Mas aí ele falou o seguinte, você pode fazer, em suma foi isso que ele falou, você pode fazer qualquer coisa, mas a única coisa que eu peço para que você seja é homem. Então, ser homem. Por que Davi pediu para Salomão ser homem? Porque certamente em muitos momentos da sua vida ele não foi. E por isso ele teve muitos problemas. E por isso ele teve uma família problemática. Então a primeira coisa que ele falou, ser homem, porque em alguns momentos da sua vida ele não foi. A maior lacuna hoje, no crescimento atual da igreja, é a formação de líderes. É a maior lacuna, é o maior desafio que nós temos. Mas isso não é um problema da igreja. Isso é um problema da família, porque a morte da família tem produzido esse quadro.
quadro. Então, quando você encontrar uma pessoa atravessada dentro da igreja, aquela pessoa que faz um monte de coisa errada, aquela pessoa que não entende que existe uma estrutura de poder, que faz o que está na cabeça, que não é submisso, que quer fazer tudo sem autorização de ninguém, você não tem que perguntar quem é o pastor dessa pessoa, você tem que perguntar quem é o pai dessa pessoa. Você não tem que perguntar quem é o discipulador, porque a primeira coisa, quem é o pastor dele? Bem assim, né, na igreja, né? Quem é o discipulador? Quem é o responsável por ele? Não, não é essa a pergunta. Nós temos que perguntar quem é o pai dessa pessoa. Quem é o pai? Porque tudo está inserido na família. Em Gênesis 3, é uma coisa bem interessante essa passagem. A Bíblia diz que o diabo fala com Eva. O diabo se dirige a Eva e fala com Eva. E Deus fala com Adão, logo em seguida. Então o diabo fala com Eva e Deus fala com Adão. Por que o diabo fala com Eva? Porque o diabo queria inverter o papel. E por que Deus fala com Adão? Porque Deus queria trazer o equilíbrio. Porque a provisão emocional, espiritual e física é papel sacerdotal. Mas o diabo sempre vai querer tentar atrapalhar as coisas, inverter as coisas. Gente, tem uma palavra que eu detesto hoje na sociedade, que é empoderamento feminino. Em Salvador as pessoas gostam de falar isso. Eu odeio essa palavra. Como odeio também essa palavra empoderamento masculino, se tivesse. É horrível essa palavra. Mas o papel emocional, espiritual e físico é provisão e é papel sacerdotal. Agora, quando as coisas apertam em casa, que as finanças não vai muito bem, quem é que toma as rédeas das coisas? A mulher. Fizeram pesquisa recente agora, gastaram tubos de dinheiro nos Estados Unidos e descobriram que a mulher trabalha mais do que o homem. Só eles não sabiam. Só eles não sabiam disso. Gastaram um monte de dinheiro para descobrir. É um milagre. Olha, a mulher trabalha, é uma revelação isso. Quando o filho vai dormir, geralmente, quem é que vai no quarto orar com os filhos? A mulher. Os cultos de oração na igreja, geralmente, é união feminina, é grupo, ciclo de oração das irmãs. Eu não conheço, pode existir, o ciclo de oração dos varões. Pode ser que tenha, mas eu não conheço, pelo menos não vi ainda. Mas pode ser que tenha. Mas no geral, quem é que toma a frente da oração da igreja? As mulheres. Então, isso só mostra o quanto a função sacerdotal está embaixo. Que tem a ver com liderança, que tem a ver com autoridade e submissão, que tem a ver com autoridade espiritual. Então isso só demonstra o quanto a função sacerdotal está embaixo. Um exemplo é a educação no Brasil. Os nossos filhos estão sendo educados por mulheres. A função emocional, espiritual e física está sendo suprida pelas mulheres. Porque a maioria dos colégios são mulheres que estão à frente. E quando tem um professor, no geral é gay. Eu não estou aqui dizendo que todos os professores são gays, estou dizendo que no geral são homens envolvidos com homossexualismo. Então, os nossos filhos estão sendo educados e tendo as suas necessidades emocional, espiritual e física sendo suprida por mulheres e gays. Então nós temos que rever os nossos conceitos como igreja. Nós temos que saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Porque essa ideia de que o homem brasileiro está amadurecendo com 40 anos de idade, isso é uma lástima. Isso é um problema. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala sobre essa estrutura de ministério que tem a ver com a estrutura de poder. Pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Hoje nós temos um monte de pessoas boas em funções erradas. Nós temos um problema muito sério nas nossas igrejas, nas nossas organizações. Na Jogum também é assim. Quando não tem cachorro, caça com gato. Não vai tu, não tem tu, vai tu mesmo. A gente coloca qualquer pessoa em qualquer lugar. Você já viu uma igreja sendo liderada por profeta? Uma igreja, quando ela é liderada por profeta, quando o cara prega, é pedaço de gente para tudo quanto é lado. Eu tinha um pastor lá no seminário chamado Pastor Levi, desse tamanho assim. E aí ele falava assim: olha, Paulo, eu assumi a igreja e tinha 7 pessoas. No dia que eu preguei, 4 foi embora. Então para ele era uma glória isso, assim, sabe? Porque ele era um profeta, ele não era um pastor.
Você já viu uma igreja sendo liderada por evangelista? É uma grande rodoviária. Toda hora passa gente, mas vai embora. O evangelista, ele não precisa nem estudar direito. Você chega, faz 4 anos de seminário, chega para convencer o coração de uma pessoa, fala sobre o amor de Deus, estuda e fala um monte de coisa. O evangelista chega e fala para o cara, Jesus te ama. O cara começa a chorar na frente dele, porque é do evangelista. Então nós temos hoje um monte de pessoas boas em função errada. Quando você chega na igreja hoje, ou nas organizações missionárias, que você fala, ou que escuta as pessoas falarem, geralmente o cara fala assim, olha irmãos, eu sou superintendente da escola dominical dessa igreja há 20 anos. E eu fico pensando comigo, grandes coisas. Porque com 20 anos na liderança de um ministério na igreja, você já está com prazo de validade vencida. Porque se você fosse um líder de verdade, você já tinha discipulado alguém, colocado no seu lugar e partido com um desafio maior. Aleluia. Mas aí o cara gruda, porque é meu. Porque ele não entende que existe uma estrutura de poder. Existe uma estrutura de poder. Ninguém está solto. Porque se você passar na rua ali agora e ver um garoto de 15 brigando com um de 5, se você não fizer nada, você já está do lado do garoto de 15. Porque ver um crime com calma é cometê-lo. Então nós precisamos entender que existe uma sociedade aí fora. E eu acho engraçado porque quando nós queremos falar sobre a Bíblia, ou quando nós queremos dar o nosso testemunho, na igreja brasileira principalmente é assim. Quando você é promovido, foi Deus. Quando é mandado embora, é o diabo. Quando você é promovido, você quer uma oportunidade para vir aqui para falar que você foi promovido. Mas quando você é mandado embora, você não vem aqui falar que foi mandado embora, porque isso é coisa do diabo. E nem sempre promoção é coisa de Deus, como também nem sempre quando você é mandado embora foi o diabo. Às vezes Deus quer tirar alguma coisa de você, para que você aprenda a viver a independência dele. Porque de repente você colocou o seu coração naquilo. E é isso que Deus faz. Tem uma expressão pentecostal que eu gosto, quando diz assim, olha, Deus vai te pegar na curva. Se é uma coisa que eu tenho orado nesses últimos dias, é para que Deus nos pegue, porque nós temos um monte de pessoas imaturas na igreja, que quando a liderança tem que resolver alguma coisa, tem que ficar um ano orando para confrontar aquele cidadão, e quando confronta ele ainda vai embora. Eu não sei se você lembra um tempo aí atrás, estavam dando nome de fruta para as mulheres, né? Mulher melancia, mulher não sei o quê. Eu não sei se você sabe, mas existe crente de acerola. Quantos aqui já viu uma carne de acerola? Você nunca vai ver. Acerola é um bicho tão chato, se pega errado ele já rasga. Tem pessoas que é assim. Se você passa e não dá a paz do Senhor, ele já fica chateado. Se você passa e não cumprimenta na rua, ele já fica chateado. Porque de repente aqui não tem unção, mas lá tem, eu vou para lá. E o cara nunca se deixa ser trabalhado por Deus. Porque na cabeça nossa, como igreja brasileira, a dor é uma maldição. E a dor não é uma maldição, a dor é uma bênção. Porque quando alguma coisa está doendo no nosso coração, ou no nosso corpo, ou na nossa vida, quer dizer que alguma coisa está em ordem, precisa botar para a ordem. É só um aviso. Um amigo meu estava com um problema no dente recentemente, e aí ele foi lá, o dentista olhou e falou, não, isso aqui não é nada não. Aí voltou, fez o exame mais profundo, descobriu que tinha inflamação na raiz, tomou o remédio certo, curou, acabou. Então nós sempre achamos que a dor é uma maldição, mas a dor não é uma maldição, a dor é uma bênção. E olha, eu vou dizer um negócio para você, não existe um tratamento mais eficaz na vida do homem do que quando nós passamos por um processo de dor. Aquele famoso deserto. Nós precisamos passar por esse deserto de Deus, porque é esse deserto que nos faz pessoas experimentadas. Nós estamos cheios de pessoas imaturas. Quando você dá uma bronca no seu filho, o que é que seu filho faz geralmente? Faz uma pirraçazinha, por quê? Porque ele é imaturo, é uma criança. Tem muitas pessoas hoje, já de 30, 40 anos, que ainda é criança, não cresceram. Por isso que é morar no fundo da casa das mães ainda, fazer puxadinho para morar no fundo da casa da mãe, porque não quer ganhar independência. Mas nós não podemos ser assim. A dor não é uma maldição, a dor é uma bênção. E eu tenho orado para que Deus nos pegue na curva, mas nos pegue na reta também. Mas Deus precisa trabalhar na nossa vida, Deus precisa trabalhar no nosso caráter. E aí você vai ver o futuro de Absalão, que não dá para contar tudo aqui, porque o tempo não nos espera, mas o futuro de Absalão foi trágico, porque Absalão era um homem independente, era um homem que agia na força do seu braço. Ele não entendia que existia uma estrutura de poder. Não há nada solto nesse mundo. Tudo que é autoridade, volto a dizer, deve estar debaixo de autoridade. Não existe nada solto. Então por isso a dor não é uma maldição, a dor é uma bênção. E no reino de Deus é engraçado, porque até para morrer tem que
pôr a casa em ordem. Se você quiser morrer agora, eu quero morrer. Mas você não pode morrer, porque você tem que ter a casa em ordem primeiro, ou pôr a casa em ordem para poder morrer. Então você não pode morrer. O reino de Deus é assim. Então a dor não é uma maldição, volto a dizer, a dor é uma bênção, porque ela aponta ou indica que tem alguma coisa fora da ordem, mas que precisa voltar para a ordem. Agora, nós estamos vivendo naquele momento, como falei antes, daqueles pregadores de YouTube, né? Aquelas pessoas que não têm compromisso com muita coisa, que vivem de qualquer jeito. E aí hoje está uma moda de poder buscar coisas novas, buscar aprofundamentos. Mas quando nós começamos a buscar aprofundamentos, é porque nós perdemos de vista, nós perdemos totalmente de vista o processo de ouvir sobre o amor de Deus. Para as pessoas que não acreditam nisso, eu vou dizer para você, olha, Deus continua falando. Nós não podemos perder o processo de ouvir sobre o amor de Deus, nós não podemos perder, porque quando nós perdemos esse processo de ouvir sobre o amor de Deus, nós começamos a inventar coisas, aí nós queremos fazer coisas que nós não fomos chamados para fazer, porque nós não estamos escutando Deus no processo, e aí nós começamos a inverter o papel, e começamos a buscar aprofundamentos. Tem muita coisa idiota que a gente discute hoje, né, nas escolas dominicais da vida e por aí afora. Tem muita gente que está discutindo hoje, por exemplo, qual foi o tecido que foi confeccionado na cueca de Abraão. Olha, gente, que assunto interessante. Nós temos que estudar 4 anos para descobrir isso. Que tamanho de pedra foi que matou Golias? A quem interessa isso? A quem interessa isso? Nós não podemos perder de vista o processo de ouvir sobre o amor de Deus. O maior pecado dos nossos dias é não saber quem somos. Absalão não sabia quem ele era. E o fim dele foi trágico. A Bíblia diz que dessa forma Absalão roubava, furtava o coração das pessoas que iam ter com Davi em Israel. Então Absalão não era um líder, era apenas um ladrão de emoções. E nesse caso aqui a minha avó diz o seguinte: galinha que segue pato morre afogada. Galinha que segue pato morre afogada. Tem muitas pessoas que não têm compromisso. Ela está aqui, daqui a pouco ela está beijando a Rosa para casar ali, daqui a pouco ela está na tarde da bênção aqui, e ela vai girando, e ela vai se alimentando de um monte de coisa. Olha, se você está aqui, é porque Deus permitiu que você estivesse aqui. Agora tem gente que diz o seguinte: eu não acredito nesse Deus, mas tem gente que diz o seguinte: eu só estou aqui por obediência a Deus, mas eu não gosto desse lugar. Isso não é de Deus, porque quando Deus te leva para um lugar, a primeira coisa que Ele coloca é a mão no seu coração, para com aquele lugar e para com aquele povo. Você poderia estar congregando em qualquer outro lugar, você está aqui. E se você está aqui, não é porque o diabo quer que você esteja aqui, é porque Deus te trouxe a esse lugar, porque você tem a contribuir com esse lugar, mas você também tem, como igreja, a contribuir com as pessoas que estão vivendo fora desse reino. Porque compromisso com o reino de Deus é compromisso com a sociedade. Não existe compromisso com o reino de Deus sem que haja compromisso com as pessoas que estão vivendo fora desse reino. A Bíblia é muito mais um livro público do que privado. A maior parte da Bíblia foi escrita para as pessoas lá fora. E como igreja nós precisamos entender isso, que há uma estrutura de poder. E que nós não precisamos ter medo de encarar a sociedade. Nós não precisamos ter medo do futuro do nosso filho. Deus está no controle. A Bíblia diz que Ele é como flecha na mão do valente, que tem que ser lançado às nações. Os nossos filhos é que vai fazer a diferença entre as nações. Tem pelo menos 70% hoje das pessoas que estão vivendo dentro das igrejas hoje, talvez não vão experimentar toda a vontade de Deus, na sua totalidade, a vontade de Deus para a sua vida, por causa de um problema ou outro, de repente até mesmo de um passo errado que deu, ou de repente de conveniências, não fizeram aquilo que Deus falou no seu coração. Mas você não pode fazer isso com seu filho. Você não pode fazer isso com seu filho. Nós temos que colocar os nossos filhos na mão de Deus. E uma oração que eu quero fazer com você nessa noite é exatamente essa. Eu queria que ficasse de pé aqueles que têm filho e aqueles que querem de fato colocar o seu filho nas mãos de Deus. Eu lembro que uma época da Jocum, nós oramos lá e um rapaz pegou uma bandeira e ele orou por aquela bandeira, e hoje ele é missionário naquele país. E hoje ele fala: não, Deus só estava brincando naquela noite. Com Deus não há brincadeira. Se você colocar o seu filho nas mãos de Deus e liberar o seu filho hoje para Deus, não é aquele ato de você trazer o seu filho aqui e apresentar para Deus. Aquilo significa muito. Mas eu estou dizendo para você hoje liberar geral, entregar na mão de Deus, não ficar preocupado em fazer pé de medo para o seu filho, mas entender que há um Deus que cuidou de você e vai cuidar da próxima geração. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer por esse tempo.
nós queremos te louvar. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. Eu quero te agradecer por essa noite. Espírito Santo de Deus, continue falando aos nossos corações, continue a confrontar os nossos corações. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor ainda vai compartilhar os nossos corações nessa noite. É uma noite de ceia e nós queremos te louvar, porque nessa noite nós temos o privilégio de poder fazer uma reflexão da nossa vida, de rever os nossos conceitos, de criar novos conceitos, de saber onde nós estamos, onde nós queremos chegar. Então nós liberamos os nossos filhos agora para serem homens de bem da sociedade, para ser médicos que vão servir na tua obra, para serem advogados que vão servir na tua obra, que são professores que vão servir na sociedade. Nós oramos para que filhos de crentes que estão aqui nessa noite, que possam ir às nações, aos lugares mais remotos da terra, eles que darão as suas vidas ao Senhor. Nós pedimos nessa noite, Espírito Santo, faça o teu mover nessa noite. Deus, fala aos nossos corações, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus.